Paz e graça, amados irmãos. Paz e graça, irmão e irmã que me escuta ou que me assiste. No dia de hoje nós queremos partilhar a palavra de Deus. E para tal nós vamos meditar no livro de Salmos. Salmos número 27. Vamos ler o versículo 4. Todavia, nossa meditação estará baseada, será sustentada a partir do versículo 1 ao versículo 6. Todavia, a leitura será somente do versículo número 4. Assim diz a palavra do Senhor. Uma coisa pedi ao Senhor e a procurarei, que eu esteja na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e para inquirir no seu templo. Estamos orando. Bom Deus, bom Pai, neste dia queremos partilhar mais uma vez a sua palavra, pelo que pedimos com que o Senhor desça e dê-nos uma direção para podermos interpretar corretamente e sermos vivificados pela mesma palavra. Jesus, a honra e a glória é tua e de mais ninguém, de hoje para todo sempre. Amém. Amados irmãos, como já dissera no princípio, que nós vamos aqui meditar na palavra de Deus, e para tal nós fizemos a nossa leitura aqui baseada no livro de Salmos, Salmo de número 27, a partir do versículo 1. Lemos o versículo 4, todavia a nossa reflexão será do versículo 1 ao versículo 6. Dizer que o livro de Salmos, ele faz parte de uma coletânea de livros intitulado de livros poéticos. O livro de Salmos é um dos livros, é o livro mais grande, não só do Antigo Testamento, como também de toda a Bíblia. É no livro de Salmos onde nós encontramos o capítulo mais grande, que é o capítulo do Salmo 119, o capítulo mais extenso de toda a Bíblia. E este Salmos, ele costuma ser dividido em 5 livros. Todavia nós não vamos nos enfatizar nesses aspectos. Vamos logo direto fazer uma pequena reflexão do capítulo 27. Aqui já esteve um irmão que ministrou a sua palavra baseado no livro de Salmos, onde ele procurou mostrar que o livro de Salmos é ou era na sua maioria orações em que os judeus faziam direcionando a Deus. Então o livro de Salmos é uma composição de várias orações. E o capítulo que nós lemos aqui, encontramos uma das orações de Davi. Tem que aqui mencionar que o livro de Salmos foi composto por vários autores. E os Salmos que nós estamos meditando nele no dia de hoje foi composto por Davi. E estes Salmos, diferente dos demais Salmos que Davi escreveu, foi escrito no momento de angústia, no momento de aflição, no momento de perseguição. Motivo pelo qual, quando nós lemos este salmo, ele vivifica o nosso coração. Porque apesar do contexto em que Davi se encontrava, ele não deixou o contexto abalar sua fé. Ele não deixou a circunstância mexer a confiança que ele tinha com seu Deus. Mas ele manteve-se firme e com confiança ele buscou a Deus. Com certeza ele orou a Deus na certeza ou com expectativa assim que é de que Deus iria responder a sua oração. E dentro deste salmo aqui, o salmo do número 27, nós podemos aqui tirar algumas características de Deus na perspectiva de Davi, o que Deus era, o que Deus representava neste momento na vida de Davi. Mas antes disso, tenho que dizer que o livro de Salmos, seja ele Salmos 27, Salmo 26
Salmos 28. Esses salmos, eles partilham um tema em comum, que é estar na casa do Senhor. Partilham este tema, estar na casa do Senhor. Aqui o salmista mostra o desejo, a ansiedade que ele tinha de habitar, de estar debaixo da casa do Senhor. É por isso que nós lemos no versículo 4 aqui do Salmos 27, a Bíblia diz assim: uma coisa pedi ao Senhor e a procurarei, que eu esteja na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Então, o salmista ele percebia a necessidade de habitar na casa do Senhor. E este o tema da nossa ministração: habitando na casa do Senhor. Será que eu no princípio que é possível aqui no livro de Salmos, aqui neste capítulo do Salmos 27, tirar algumas características de Deus ou aquilo que Deus representava naquele momento para o salmista? E quando nós lemos aqui, ainda no versículo de número 1, o Davi diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? Então aqui Davi, ele nos apresenta, ele nos diz aquilo que Deus significava para ele. Então ele diz que Deus para ele é a luz. Que luz? A luz que ilumina a escuridão que lhe estava cercando. A luz que dava vida à esperança que ele tinha em meio ao contexto em que ele se encontrava. Nós temos aqui que estes salmos Davi escreve no momento de perseguições, ele escreve no momento em que ele estava fugindo, no momento em que ele estava longe dos seus pais, no momento em que ele estava fugindo de Saul. Então ele estava num momento de escuridão, num momento de trevas, mas ele escreve este salmo dizendo para Deus que o Senhor é a minha luz. O que Davi estava procurando mostrar com isso, que Deus é a luz que lhe guia. Não importava a situação em que ele se encontrava, Deus era a luz que lhe conduzia. Deus era a luz que lhe mostrava a direção na qual ele deveria andar. Eu disse aqui que é a luz, essa luz que Davi designa aqui, é a luz que ilumina a escuridão ao redor dele, mostrando o caminho, instruindo a ele como é que ele deveria perseverar, como é que ele deveria proceder na presença de Deus, como é que ele deveria proceder apesar das circunstâncias em que ele se encontrava, como é que ele deveria se portar apesar do contexto, apesar das adversidades da vida, como ele deveria se portar. Ele tinha essa certeza que Deus é a luz que lhe conduzia. Ele tinha a certeza que Deus era a luz que lhe instruía. Então ele ainda diz, ainda aqui no versículo de número 1, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? Davi estava dizendo, a segunda característica de Deus que Davi nos apresenta aqui é que Deus é o Salvador. Primeiro disse que Deus é a luz, é aquele que ilumina. A segunda coisa que Davi nos mostra aqui é que Deus é o Salvador. É o Salvador, é aquele que nos dá segurança no momento de dificuldade. É aquele que nos dá segurança, que nos promete a vitória, é aquele que nos promete o livramento, é aquele que nos promete, é aquele que permite que a nossa alma não fique conturbada apesar da tribulação. Nós dissemos que nós seremos atribulados, mas não devemos ficar assim tão amedrontados que perdemos a direção da nossa vida. Então Davi percebeu isso. Então ele diz que o Senhor não é só luz, não só me mostra o caminho, mas como também é a minha salvação. É o Senhor que me permite estar seguro de que a minha vida será poupada. É o Senhor que me permite estar seguro de que um dia irei alcançar o livramento em que eu preciso. É o Senhor que me assegura, por ser a minha salvação, que me assegura de que não devo temer o inimigo, devo me manter firme, devo me manter em pé na posição de batalha para pelejar, independentemente da circunstância em que nós nos encontramos. Então, quando Davi ele diz que o Senhor é a minha luz, que o Senhor é a minha salvação, assim que ele estava dizendo duas coisas fundamentais: que Deus era a segurança dele no momento da tribulação, ou seja, Deus era a segurança de Davi em todo momento, em toda esfera, em toda circunstância em que ele se encontrava ou em que ele se encontraria. A segunda coisa que Davi estava dizendo é que Deus era o seu salvamento, ou seja, era o seu salvador. Não só lhe dava segurança, como lhe dava garantia de salvação. É por isso que ele depois diz: a quem
temerei? Se o Senhor é a minha luz, se o Senhor me instrui, temerei o inimigo? Não. Se o Senhor é a minha luz, se o Senhor me guia, a quem temerei? Temerei a fome? Não. Se o Senhor é a minha salvação, temerei a doença? Não. Se o Senhor é a minha salvação, o que temerei? Em outras palavras, apóstolo Paulo perguntou: o que pode nos separar do amor de Deus? Ele mostrou que nem a fome, nem a dificuldade, nem a nudez, nada disso pode ou poderá nos separar da presença de Deus. Por quê? Porque o Senhor, segundo Davi, é a luz, o Senhor é a segurança, ou seja, é a salvação. Então nós não devemos temer as coisas que provavelmente possam aparecer ou que estão aparecendo em nossa vida. Nós devemos saber que o Senhor é a nossa luz, Ele nos instrui, que o Senhor é a nossa luz, Ele nos guia, que o Senhor é a nossa salvação, Ele nos dá segurança. Quando eu digo que o Senhor nos dá segurança, não está a dizer necessariamente que nós não vamos padecer, que nós não vamos ser atribulados, não. Está a dizer que apesar dessa tribulação, desta fome, desta circunstância que se encontra, a sua vida será poupada, assim como Deus poupou a vida de Jó. Porque o Senhor é a nossa segurança, é a nossa salvação. Então Ele nos dá segurança. A segunda coisa, quando eu digo que o Senhor é a nossa salvação, está a dizer que dentro das condições que você se encontra, aparecerá ou surgirá um livramento. Por quê? Porque o nosso Redentor, Ele vive. A terceira característica de Deus em que nós encontramos aqui, que Davi menciona, é que Deus é a minha força. Ele continua ainda no versículo 1, diz que o Senhor é a força da minha vida. De que me recearei? Então Davi estava procurando mostrar que Deus é a força, que é a força dele, é a força motriz. Deus é aquele que impulsiona todas as suas ações. Deus é aquele que lhe permite não temer dos seus inimigos. Deus é aquele que lhe permite estar confiante na circunstância em que ele se encontrava. Deus é aquele que lhe permite ter a certeza de que um dia ele será vencedor. Por isso que ele depois pergunta: de que me recearei se o Senhor é a força da minha vida? Não é só a luz, não só te guia, não só te dá segurança, não só te promete livramento, como Ele próprio, Ele te dá, tira o temor de si, Ele tira todo o medo de si, Ele te coloca confiança em si, Ele te faz ter a certeza de que um dia, em algum momento, você vai ser vencedor através da fé. Como o apóstolo Paulo diz: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Ele é a nossa força, Ele é a nossa salvação. Mas como tudo isso é impulsionado por Ele, essa confiança, essa certeza, esta fé é impulsionado por Ele. É por isso que Davi diz que o Senhor é a força da minha vida. Não importa a situação em que ele se encontrava. E quando nós lemos aqui no versículo 4, aqui no versículo 3, do versículo 1 ao versículo 3, nós vemos aqui as características de Deus. Por Deus ser a segurança, por Deus ser a salvação, por Deus ser a luz, por Deus ser a força de Davi. Davi, ele diz que por mais que ele tropece, por mais que os adversários se levantem, por mais que cerquem a vida dele, por mais que comemorem, por mais que aconteçam muitas coisas com a vida dele, ele estaria seguro. Por quê? Porque Deus era a luz dele, porque Deus era a salvação dele, porque Deus era a força ou refúgio que ele precisava. Então quando nós chegamos aqui no versículo 4, aqui nós podemos aprender com base em Davi sobre a postura de um crente. Sobre a postura de um crente. Em que medida nós podemos encontrar aqui sobre a postura de um crente? A postura de um crente na oração. Davi, apesar tudo que ele descreveu no capítulo, no versículo 1, no versículo 2, no versículo 3. Então depois ele diz que nisto confiaria. Em que Davi confiaria? Então temos aqui a resposta dele no versículo 4. Ele diz que uma coisa pedi ao Senhor. Então ele não temeria porque havia algo que ele havia pedido ao Senhor. Então, para dizer que aqui, um crente, no meio das adversidades em que ele se encontra, não deve deixar essas adversidades lhe impedirem de se aproximar a Deus e colocar aquilo que ele deseja na presença de Deus. Então, todas as coisas que acontecem na nossa vida têm o objetivo de nos impulsionarmos a nos aproximarmos cada vez mais de Deus. Ele diz mais aqui: uma coisa pedi ao Senhor e a procurarei.
a segunda coisa que nós podemos perceber é que um crente deve ser objetivo naquilo que ele quer. Davi, ele disse que uma coisa, porque ele sabia exatamente aquilo que ele precisava. Uma coisa pediu ao Senhor, não pediu várias coisas, não deu rodeio. Ele sabia que para que eu possa permanecer, para que eu possa subsistir, para que eu não possa perecer, para que eu não possa morrer, para que eu não possa ser destruído, há algo que eu devo pedir a Deus, uma coisa concreta. E Jesus, nós podemos pegar aqui o exemplo do paralítico de Betesda. Quando Jesus aproxima-se diante dele, questiona-lhe sobre o desejo, a necessidade de ser curado. Então aquele paralítico começa a dar muitas voltas, começa a dizer que não havia lá alguém que lhe podia lhe ajudar a entrar ali quando o anjo tocasse aquelas águas. Então ele permanecia muito tempo naquela situação, porque quando ele conseguia entrar, já havia alguém que já havia entrado e já havia sido curado. Então, mas aqui nós percebemos que Davi, ele é objetivo. Assim como Bartolomeu, quando Jesus perguntou-lhe, o que queres que eu te faça? Ele foi objetivo. Disse, quero ver. Então Davi, ele diz que quer uma coisa específica. Ele sabe o que ele quer. Muitas das vezes nós ficamos sem nada, porque nem sabemos o que nós queremos de Deus. Então Davi é que nos ensina sobre a objetividade naquilo que a gente quer perante Deus. No versículo 4 é isso. Outra coisa que nós podemos tirar do versículo 4 é que há procedimentos na oração. Alguns procedimentos. Então Davi diz que uma coisa pedir ao Senhor. Então, quando ele diz que uma coisa pedir ao Senhor, ele está mostrando a disposição do crente para orar. Então, o crente deve estar sempre disposto a orar. Apesar daquilo que lhe apontou, ele deve estar disposto a orar. Uma coisa pedir ao Senhor. Você deve falar na presença de Deus aquilo que você quer. Você deve fazer conhecer a Deus aquilo que é a sua necessidade. Você deve pedir. Você deve se aproximar a Deus com um coração íntegro, com um coração sincero. Expor lá na presença de Deus aquilo que você necessita para a sua subsistência. Mas Davi não para aí no pedido. Ele continua, diz mais. E a procurarei, buscarei. Aqui nós aprendemos sobre a necessidade de uma vida intensa e contínua na oração. A necessidade de haver perseverança na oração. Deve ter disposição de orar naquele momento de dificuldade, mas também você deve ter uma vida intensa e contínua na oração. Porque muitas das vezes as pessoas oram por falta de perseverança naquilo que eles querem, acabam não alcançando nada. Porque a Bíblia diz que aqueles que perseverarem até o fim, aqueles que perseveraram, o problema não é só pedir, é perseverar naquilo que você pede, é perseverar naquilo que você deseja, até que essa coisa se cumpra ou até que se revele a vontade de Deus na sua vida em relação àquela coisa. Ainda aqui no versículo 4, nós podemos tirar aqui sobre a coisa certa a se pedir a Deus. A coisa certa a se pedir a Deus. Davi, nós temos aqui que Davi estava num momento de perseguições, estava num momento de dificuldades. Que muitas das vezes, quando nos encontramos nesse momento de dificuldade, temos tendência a fazer orações de libertação, temos tendência a fazer orações de guerra, de peleja, temos tendência a orar, a falar mais com o diabo do que com Deus, temos mais tendência a amarrar, a repreender, a quebrar, do que nos aproximamos a Deus e pedirmos aquilo que é essencial para a nossa existência. Então, o que Davi faz? Davi tem a concepção, ele tem a consciência de que ele tinha inimigos, mas quando ele chega na presença de Deus, ele ignora todos os inimigos que ele tinha. Então ele se aproxima a Deus e pede a coisa certa na presença de Deus. Então ele diz que uma coisa pediu ao Senhor e a buscarei, que eu esteja na casa do Senhor todos os dias do meu viver. Então, há uma coisa essencial na sua vida, há uma coisa essencial que o crente deve desejar, há uma coisa essencial que todo cristão deve desejar diante de Deus. A pergunta é: que coisa é essa? É estar debaixo da proteção de Deus, é estar exatamente na casa de Deus. Quando eu digo na casa de Deus, estou a dizer que na presença de Deus. Davi, ele sabia que precisava da presença de Deus. Mais do que ele precisava do livramento humano, ele precisava do libertamento espiritual. Mais do que ele precisava, aliás, do libertamento físico, ele precisava mais do libertamento espiritual.
eu e você precisamos mais de libertação espiritual do que de libertação física. Quando eu falo libertação espiritual, tem que colocar parâmetros naquilo que eu estou a falar. Eu não estou a falar de libertação de demônios. Não estou preocupado com isso neste momento. Estou a falar da luta contínua que nós temos contra o pecado. Isso que nos aprisiona no mundo das trevas, nos afastando da presença de Deus. Então nós precisamos de Deus para que nós possamos nos libertar a cada dia dessa vida de pecado. Nós precisamos de Deus para que nós possamos romper os laços com o velho homem. Nós precisamos de Deus, precisamos de estar na casa de Deus para que Ele nos fortaleça assim, a nos libertarmos dessa natureza pecaminosa. Então por isso que eu digo que nós precisamos mais de libertamento espiritual do que de libertação física. Então Davi ele percebeu isso, não diz que uma coisa pediu ao Senhor, que coisa é essa coisa certa, que é morar na casa de Deus, viver sob a tutela de Deus. Nós precisamos de viver debaixo da tutela de Deus. Mais do que nós precisamos de ver nossos inimigos derrotados, nós precisamos mais de viver debaixo da tutela de Deus. Outra coisa que Davi pede aqui, ele diz que uma coisa pediu ao Senhor, e a buscar aí que eu esteja na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Depois ele diz mais, para contemplar a formosura do Senhor. Ou seja, para que eu possa ver a Deus, para que eu possa conhecer a Deus. Amados irmãos, muitas das vezes nós nos preocupamos mais em combater. Nós nos preocupamos muito em quebrar até coisas que não existem. Nos esquecemos de nos aproximarmos a Deus para nós conhecermos a Ele e nos tornarmos conhecidos por Ele. Então Davi ele ignora todos os inimigos físicos. Ele estava sendo perseguido por Saul, ele estava sofrendo defamação na presença de Saul, mas ele ignora tudo isso. Ele estava ali sem pai, sem mãe, talvez sem algo para comer, mas ele ignora tudo isso e diz, uma coisa pediu ao Senhor, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias do meu viver, para que eu possa contemplar a formosura do Senhor. O termo usado aqui para referenciar o contemplar que Davi fala, muitas das vezes era usado para referenciar as visões que os profetas tinham. Quando os profetas recebiam visões da parte de Deus. Então, Davi ele diz que eu quero ser que nesses profetas, habitar na casa do Senhor e conhecer a Deus, e ver a Deus, me tornar conhecido por Ele. Isso é que é essencial. Além de combater os inimigos, o essencial é nós conhecermos a Deus. E nós estamos ligados com Deus. Então Davi ele entendia isso. Então ele pede permanecer na casa do Senhor. Ele pede poder enxergar a Deus. Ele pede poder conhecer a Deus. Depois ele diz mais, ainda aqui no versículo 4, para inquirir no seu templo. Davi sabia que estando debaixo da casa do Senhor, não somente teria proteção, não somente poderia ver a Deus, mas também tinha a possibilidade de aprender com Deus. Ele tinha a oportunidade de ter uma instrução contínua na presença de Deus. É isso que você precisa, instrução contínua na presença de Deus. Porque se você não é instruído, quando chegar a adversidade, o talova, vais perecer. Se você não é instruído, quando chegar a adversidade, vais perecer. Então Davi ele percebeu isso. Então ele ignora a adversidade, ignora o inimigo, ignora todas aquelas coisas que podiam ser ênfase das nossas orações. Ele diz, uma coisa pediu ao Senhor, que eu possa estar na casa do Senhor todos os dias do meu viver, para que eu possa contemplar a Deus e possa inquirir no seu templo, que eu possa aprender dele, com que eu possa ser instruído continuamente. Em resultado desta oração, nós podemos ver aqui no versículo 5 que o resultado desta oração, esta postura traz alguma coisa, traz algum benefício para nós. Nós podemos ver isso no versículo 5, no versículo 6. No versículo 5 Davi diz assim, porque no dia da adversidade ele me esconderá no seu tabernáculo. No canto do seu tabernáculo ele me esconderá e por-me-á sobre uma rocha. O que Davi está dizendo aqui? Davi está dizendo que quando os inimigos lhe procurarem,
quando os inimigos intentarem contra a vida dele, ele estará num lugar seguro, que é a presença de Deus. Quando os inimigos procurarem atentar contra ele, ele estará no lugar seguro, no lugar de segurança, estará sobre a rocha. E quando nós lemos aqui no versículo 6, aqui nós podemos ver primeiro que Davi fala sobre proteção e segurança no versículo 5. No versículo 6 ele fala sobre exaltação e alegria. Então ele diz assim: e logo exaltará a minha cabeça sobre os meus inimigos que estão em redor de mim. O que queremos dizer com isso? Que se você está no lugar certo, que é a presença de Deus, que é a casa do Senhor, quando os inimigos vierem pelejar contra ti, primeiro, eles não vão te achar. Por que eles não vão te achar? Porque você estará escondido. Vão entrar e não vão te achar, porque você estará escondido. Eles vão entrar, vão procurar, e se porventura te achar, não poderão tocar em ti, porque você estará de cima, por cima da rocha. Eles não poderão subir na rocha em que você está. Mas isso só acontecerá se você estiver na presença de Deus, contemplando a Deus, sendo instruído por Deus. E o versículo 6 ele diz: exaltará minha cabeça sobre os meus inimigos. Estão dizendo que aqui os seus inimigos vão procurar acabar consigo, mas serão obrigados a testemunhar a sua vitória. Mas tudo isso é consequência de estarmos onde? Na presença de Deus. E Davi diz mais: e por isso eu oferecerei sacrifícios de júbilo no seu tabernáculo. Ei, ele está dizendo, porque o Senhor lhe terá livrado, porque o Senhor lhe terá purificado, porque o Senhor lhe permitirá vitória, porque o Senhor lhe permitirá proteção. Ele vai glorificar a Deus, vai louvar a Deus com júbilo. Ele está dizendo que vai ter uma alegria, porque por estar escondido na presença de Deus. Cantarei sim e salmodiarei ao Senhor. Por quê? Porque estou protegido pelo Senhor. Então há essa necessidade, amado irmão, de eu e você nos desvincularmos dessas coisas terrenas, mundanas, e nos apegarmos cada vez mais a Deus. Há essa necessidade, amado irmão, de desejar continuamente estar debaixo da proteção de Deus. Vamos fazer de Deus a nossa luz. Vamos fazer de Deus a nossa salvação. Vamos fazer de Deus a nossa força. E quando nós estivermos diante da presença de Deus, vamos nos preocupar em pedir aquilo que é excelente para nós, que é a proteção de Deus. Vamos nos preocupar em buscar aquilo que é essencial para nós, que é a presença de Deus. Vamos procurar conhecer a Deus. Vamos procurar ver a Deus. Vamos procurar a instrução na presença de Deus, em vez de nos preocuparmos com essas coisas, as coisas mundanas, terrestres, assim que é. Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei: que os meus pés estejam na casa do Senhor todos os dias do meu viver, para que eu possa contemplar a formosura do Senhor e possa inquirir no seu templo. Algumas versões deste versículo 4, dizem assim: uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que os meus pés. Por que referenciam os pés? São os pés que caminham, são os pés que andam, são os pés que brilham. Então quando Davi diz que os meus pés estejam na casa do Senhor, ele está dizendo que eu vou trilhar o caminho correto. Por quê? Porque lâmpada para os meus pés é a sua palavra. É por isso que ele diz que os meus pés estejam na casa do Senhor. Por quê? Porque os seus pés serão conduzidos pela lâmpada. A lâmpada para os meus pés é a sua palavra. Luz para os meus caminhos é a sua palavra. Acima de todas as coisas, nós precisamos estar na casa de Deus. Amado irmão, chego assim a reflexão ao fim desta ministração. Eu quero te dizer: o essencial que você precisa não é libertação física, como eu fiz menção no decorrer da minha ministração, desta ministração assim que é, mas sim a libertação espiritual. Então vamos já chegar a Deus
e vamos procurar cada vez mais estar na presença de Deus, estar na casa de Deus. Casa de Deus de uma forma literal, isto é, igreja, templo, comunhão, mas presença de Deus também referenciamos, casa de Deus referenciamos o que? A presença contínua de Deus. Estamos a falar da comunhão com os irmãos, igreja, estamos a falar da presença de Deus de uma forma geral, temos que estar debaixo dele, independendo da situação. Feche seus olhos, vamos juntos pedir a Deus que Ele fortaleça nosso coração, que nos restaura cada vez mais, nos aproximamos dele. Estamos em oração. Bom Deus, bom Pai, Sua palavra foi ministrada. Eis-nos aqui, Senhor. Entregamos nossos corações diante de Ti, para que o Senhor nos conduza continuamente à Sua presença, nós possamos aprender de Ti, Tu que és manso, humilde do coração. Honras e glórias é para Ti, para mais ninguém, e já para todo sempre.